Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Eu sei que eu falei que em abril nós teríamos vídeos todos os dias, inclusive esse era o plano realmente, porém, uma pedra foi colocada em meu caminho, mais especificamente no meu rim direito. Meus bruxos, hoje eu vou contar uma história, no mínimo maluca, envolvendo a criação de um feitiço. Então já vamos entrar num acordo aqui, ó, vem cá, se aproxima, deixa de ser trouxa, se inscreve nesse botãozinho vermelho aqui, ó, porque é de graça, não dói, e você fica por dentro de tudo que rola aqui no Caldeirão. Não esquece também de deixar aquele like no vídeo, porque vai me ajudar pra caramba, beleza? Pra você que sempre achou que os bruxos tiveram mais facilidade só por obter o dom da magia e quando algum de seus objetos quebrassem, eles acenassem a varinha pra consertar, vocês acharam certo, eles realmente tinham facilidade. Mas nem sempre as coisas foram assim. O feitiço utilizado pra se consertar as coisas se chama reparo. E sempre quando um bruxo vai usar, ele fala o nome do objeto que ele quer consertar, seguido do feitiço, como a Hermione, por exemplo, usando óculos reparo. Óculos reparo. Eu sei que você inúmeras vezes da sua vida queria ter o dom de magia só pra poder usar esse feitiço. Cara, quantas vezes você já quebrou alguma coisa da tua mãe aí e o bicho pegou? A invenção do feitiço reparo aconteceu no ano de 1754 e envolve uma bruxa chamada Arabella Nutley e dois dos maiores corredores de vassoura da época, pilotos de vassouras de corrida, no caso. Arabella Nutley era uma funcionária do Ministério da Magia e ela trabalhava no departamento de controle do uso indevido de magia. Ela era uma bruxa bastante tímida e introvertida, e isso fez com que sua carreira não fosse tão promissora. As tarefas que ela realizava, na verdade, eram bastante simples se a gente for parar pra pensar na realidade do universo bruxo. Ela arquivava documentos, cuidava da limpeza das corujas interdepartamentais, eu preciso falar, interdepartamentais. Porém, em sua casa, no seu tempo livre, as coisas eram bem diferentes, porque ela gostava de experimentar, gostava de tentar novas magias. Paralelo a isso, existiam dois grandes pilotos de vassouras de corrida que eram muito rivais. O escocês Torquil McTavish e o italiano Silvio Astolfi. Os dois eram tão rivais que eles decidiram marcar uma corrida de vassouras. E quem chegasse primeiro venceria, então isso seria o melhor comprovado ali. A corrida então estava marcada, o ponto de partida seria Aberdeen, uma cidade escocesa, e o ponto de chegada seria Roma, na Itália. Haviam representantes das duas torcidas, tanto no ponto de partida quanto no ponto de chegada. Na realidade, quando eles partiram, a galera, saiu do ponto de partida e aparatou pro ponto de chegada pra poder acompanhar aquela competição fervorosa, né? Dois lugares diferentes e torcida e o meu vai ganhar, o meu que vai ganhar e vai dar merda, vocês vão ver. E eu sei que nesse momento você tá se perguntando, mas o que tudo isso tem a ver com o feitiço reparo? Calma que a gente já vai chegar lá. É claro que com um evento dessa magnitude pra época foram necessários alguns cuidados, como por exemplo alguém pra gerenciar as chaves de portal das pessoas que chegariam no ponto de partida ou no ponto de chegada. E esse alguém, meus amigos, era ninguém mais, ninguém menos que a Arabella Nutley. Então tudo certo, a corrida ia começar ao anoitecer, pra não chamar tanta atenção dos trouxas, né, já que eles já estavam fazendo um negócio que no mínimo era perigoso. Então chega a noite, é dada a largada, a corrida começa, e quando o sol ia nascendo, os dois competidores já iam se aproximando ao ponto de chegada. O ponto de chegada dos caras eu citei já que era em Roma, né? Mas não era só em Roma, era no Coliseu, simplesmente no ponto mais histórico da Itália, mais famoso. Os caras decidiram que ia ser lá no Coliseu o ponto de chegada. Como eu disse, a torcida dos dois lados era muito grande, né? E quando os dois pilotos estavam chegando, a treta começou. Treta de torcida organizada? Pois é, não é só no futebol trouxa não, também tem no mundo bruxo. E deu um rolo tão grande que daqui a pouco aconteceu uma explosão, simplesmente uma explosão. Essa explosão destruiu o Coliseu. A essa altura o piloto italiano já tinha sido transfigurado numa galinha, não tá mais entendendo nada. Não, sabe quando você tá no lugar que você só olha e fala, quê? E o piloto escocês, o Torquil McTavish, sofreu uma maldição que seus joelhos ficaram invertidos. Mano, eu queria muito ter visto essa confusão, essa treta. Deve ter sido uma das tretas mais históricas e mais engraçadas
engraçadas da história do mundo bruxo. Sério, deve ter sido muito da hora. Aquela situação parecia ser a maior quebra do Estatuto Internacional de Sigilo em Magia que o mundo já havia presenciado. Metade da Itália havia acordado, os trouxas estavam todos alertas, o Coliseu destruído, um cara transformado numa galinha e o outro com os joelhos invertidos. Mano, top. Mas tinha uma pessoa ali, meus amigos, que eu sei que vocês já estão sentindo aí quem foi, que chegou e deu um jeito nessa confusão. Orabella Nutley simplesmente pegou a sua varinha e começou a fazer um... E o Coliseu começou a ser reconstruído, ela começou a consertar o Coliseu usando sua varinha. O ministro da magia tava lá na época, inclusive, ele olhou aquilo e ficou assim, cara, como você fez isso? Tanto o ministro escocês quanto o ministro italiano, eles falaram, meu, você precisa ensinar isso daí, porque não é possível. E então a Orabella falou, não, fiquem tranquilos, eu que criei esse feitiço, eu criei, tava lá em casa de boa assim, ó, e criei e vou ensinar pra vocês, tá bom? Podem ficar tranquilinhos. Então depois de tudo, os trouxas chegaram no local, porém, o Coliseu já tava consertado na medida do possível, né? Porque ele já era meio zoado. Então ali naquela altura a Orabella já havia consertado. O que os trouxas encontraram foi bastante gente usando roupa muito estranha e uma galera tentando acalmar uma galinha. Orabella Nutley foi condecorada com a Ordem de Merlin primeira classe pelos serviços prestados à comunidade bruxa, pela criação do seu feitiço, e ele passou a ser ensinado e usado amplamente na comunidade bruxa. Nossa, Caco, mas de onde você tirou isso? Isso tá no livro? Caraca, você tem contato com a J.K. Rowling? Não, meus bruxos, essa história veio do jogo Underbook Book of Spells, um jogo de PlayStation 3 de realidade aumentada, que é oficial, um jogo foi produzido pelo Pottermore em parceria com a Sony. E aí, meu bruxo, gostou de saber qual foi a situação que levou à criação desse feitiço tão útil nos dias de hoje, lá no mundo da magia? Se você gostou, já sabe, deixa aquele like, porque vai me ajudar pra caramba, e se inscreve aqui no Caldeirão, porque a gente vai voltar com a programação de vídeos todos os dias. Então a gente se vê amanhã aqui no Caldeirão Furado. Meu bruxo, minha bruxa, até lá, mal feito, feito.